histórias edificadoras, sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Mesa com Elas. E hoje, gente, nem tem palavras para falar que a gente vai ter uma experiência aqui diferente de todos os episódios que vocês viram aí. Porque qual é o assunto de hoje? Pode falar? O assunto? Pode. O assunto de hoje é o papel do homem no lar. Isso. A gente gostaria de que nessa mesa, mulher, você entendesse, compreendesse que nós não nascemos para viver independente de todo mundo, sabe? Existem certas ideologias aí, como se a gente, mulher, fosse quase que onipotente, né? Quase Deus, né? Não precisasse de ninguém, mas a gente precisa compreender, né, tanto a nossa importância no mundo, na sociedade, no lar, como a importância do homem, né, na sociedade, no lar. Mas para esse assunto, fala aí, quem está aqui na mesa para a gente poder falar sobre esse tema? Então, no Mesa com Elas, nós trouxemos eles. Tcharam! Tcharam! Hoje estamos aqui compartilhando essa mesa. Nós trouxemos os nossos maridos, as pessoas especiais, os quais Deus nos deu e também nos deu a eles de presente para vivermos essa vida aqui com abundância, para vivermos o propósito dele que tem para mim, para você, para sua casa, para sua família, assim como tem para cada um de nós. Tá bom, mulher? Então fique à vontade, chega para a mesa, vem comer com a gente desse banquete que com certeza abençoará muito a sua vida, o seu lar. Então, o papel do homem no lar. Nós vamos perguntar para eles, vamos estar com eles conversando sobre esse assunto hoje aqui, tá bom? Então você fique à vontade, ponha lá umas xicrinhas de café, um suquinho, convida o maridão para assistir junto, ótimo, é isso aí, convida o maridão para vem cá. Coloca lá na TV, liga lá no YouTube, coloca na sua TV grande, chama o maridão, vai lá, faz uma pipoquinha com um cafezinho, chama ele pra mesa e assiste. Compartilha com a gente dessa mesa aqui com eles, tá bom? Caso seja solteira, assiste. Não é um papo só pra mulher casada, né? Porque a gente começa sendo forjada desde sempre como mulher, né? Então não é só para mulheres casadas. Então você que é solteira também assiste aí, assiste não, participa aí com a gente. Vai ser bênção. Bom, então já que hoje nós temos convidados, né, especialíssimos, nós vamos começar com eles, né? A gente quer que vocês, né? Apresenta seu marido, Ellen, para as mulheres que estão lá em casa, para os maridões que estão lá. Está aqui meu digníssimo marido, Matheus. Vai falar um oi? E o meu marido, o homem mais lindo da terra, o meu homem, né? Pablo, pastor Pablo Bastos. Ai, gente, meu marido. Que é o pastor da comunidade onde, né, nós congregamos. Então, qual dos dois aí vai puxar? Pode começar. Vai conduzir, vai puxar aí. Fala pra gente qual é o papel do homem no lar, então. Ou de onde vocês querem partir esse assunto. Começar? Pode. Fique à vontade. Primeiro, né, agradecer a Deus, né, por poder participar aqui do que a gente acompanha, né, o trabalho de vocês, né, que tem um efeito, né, muito grande, porque traz a gente para um lugar de comunhão, né, de mesa, né, tem afetado com certeza o coração de muitas mulheres, muitas famílias, né, e Deus tem nos dado uma possibilidade nesse tempo, nesses momentos que a gente tem vivido, de poder tirar muitas dúvidas, né, com a clareza que Deus tem trazido a respeito de conceitos que todo mundo tem, né, introduzido dentro da família, né, principalmente o que é ser um homem, né. Então, eu queria falar que a gente, o conceito de ser homem e o papel, né, do homem em sua família tem sido muito sectarizado, né, ao longo dos anos. Às vezes nos foi até ensinado isso, né, o papel do homem e o papel da mulher, né. Foi sugestivo se vocês falarem papel, né, porque na verdade a função familiar é dos dois.
não existe, e depois, né, a gente vai conversando sobre isso, você não tem diante da palavra, né, que assim, não tem um papel específico em que os dois não estejam totalmente ligados a ele, né? Não existe, porque no Senhor, nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Então, como ter papéis distintos, né? Quando os dois se fizeram uma só carne, eles são uma coisa só, né? Então tem essa coisa então de que mulher é a responsável, é o papel da mulher cuidar da casa. Foi pregado isso, né? E o não centralizou papéis, né? E a função familiar é do casal, né? O lar virou um hotel, né? Onde o homem chega, tem que estar tudo pronto, tem que estar a cama arrumada, tem que estar roupa lavada, filhos tudo limpinho, né? Não é isso que Jesus quis dizer, não é isso que a Bíblia fala, isso foi o que nós criamos. E esse movimento feminista todo, né, e a gente fala muito disso, né, às vezes entre nós, ele surgiu onde uma mulher foi maltratada, onde uma mulher foi escravizada, não foi amada, né? Então nós, como homens de Deus, nós temos que descaracterizar, né, esse tipo de conduta e de pensamento que foi formado na cabeça. Muitos homens hoje congregam com esse pensamento, ainda escravizando suas esposas, escravizando, né, suas mulheres, em nome de Deus, por não entenderem bem que o papel do homem, como vocês estão falando, é o papel de Cristo. Se nós podemos resumir bem isso, o papel do homem é o papel de Cristo. Cristo fez o quê? Ele morreu, ele se deu, né? Ele sendo Deus, ele se fez servo, ele desceu. Então, né, esse homem patriarcal que quer ser mais, quer estar sobre, né, que é autoritário, ele está totalmente fora, né, do caminho da palavra, onde Cristo é o maior exemplo, né, essa analogia, né, de Cristo é a igreja e o homem é a mulher, né, que é o casamento. Então essa figura se fez cear. Como que um homem, um marido, ele não vai poder estar fora dessa configuração, ele não pode estar fora. Você vê que a gente pode ver que a configuração na Bíblia é essa, né? O homem como Cristo e a igreja, o homem e a mulher como Cristo e a igreja. E parece que muitos homens hoje veem isso, a mulher como uma serva dele, né? Para servi-lo, né? Serve a comida, né? Serve arrumando a casa, serve fazendo as coisas. A gente vem de uma cultura, né? Isso é um molde humano. De famílias, né? Que tem isso, né? Porque antes os homens saíam para caça, saíam para trabalhar e as mulheres ficavam dentro das casas, cuidando da casa, cuidando das crianças, dos filhos. Só que isso acaba criando como se fosse uma regra, né? Como se todas as famílias tivessem que seguir esse mesmo modelo, esse padrão. E hoje a gente vê de mulheres aí, né? Que ocupam o mercado de trabalho, tantas outras coisas, que também precisam auxiliar e serem auxiliadas também dentro das suas casas, né? E nós nascemos lá, a gente voltando lá para o Jardim do Éden, Deus criou o homem, né? Lá para a origem. Só que Deus foi quem viu que o homem estava só, né? E que não era o ideal. Deus olhou para Adão e falou assim, nossa, ele está sozinho, né? E Deus fala ali, né? Conversa com Cristo ali, com Jesus, né? Com o Espírito Santo. Vamos fazer para ele então uma ajudadora? Vamos fazer uma auxiliadora, idônea, alguém que esteja junto com ele, alguém que compartilhe com ele das atividades, alguém que esteja para auxiliar. Alguém que lhe corresponda. Que lhe corresponda. Porque Adão viu, né, macho e fêmea dando os nomes ali dos animaizinhos e falava lá em Gênesis que ele não achou ninguém que lhe correspondesse, né? Então é verdade, que corresponda. E nós fomos então criadas. Eva foi criada então para ser essa mulher. Quando eu falo assim, até quando a gente falou sobre esse tema, foi num café, né? E a gente falou assim, poxa, a gente nasceu por causa deles. Né? Nossa origem lá no Éden, nós nascemos, nós fomos criadas, né, para auxiliar os homens na jornada deles aqui. Então nós somos auxiliadoras, né, nesse grande mistério, como a palavra diz, né, dentro de um casamento que é um grande mistério, nós somos auxiliadoras dele
vocês falando sobre isso, me fez lembrar do meu avô, dos meus avós, né? Sempre que eu ia pra roça, eu nunca via minha avó, não lembro, nunca vi meu avô arrumar a casa, Servindo ela, né? servir, fazer. Sempre ele estava sentado na cadeira dele e o almoço chegava até ele. Claro, como você falou, os antigos, antigamente eles tinha essa cultura, né, de que o homem só chegava em casa e estava tudo pronto. Na minha casa, na casa da minha mãe, eu já vi algumas vezes, mas não tanto. Meu pai já vi algumas vezes fazendo comida e tal, mas a maioria das vezes sempre foi a minha mãe que servia ele. Isso a gente, quando criança, né, o que a gente pega, o que a gente vê é somente o que a mãe faz e o marido não faz. Então a gente vai copiando isso para a nossa vida, né? Às vezes é difícil, muitas das vezes eu também acredito que muitos homens e muitas pessoas, claro que a gente não pode vitimizar isso, né? A gente tem que mudar essa conduta, esse padrão. Então, não foi isso que Deus criou e não foi isso que Ele quis para um casamento. Dá para entender do que você está falando que muitas realidades que a gente vive nas nossas casas é por causa disso, da vivência, do que a gente viu, do que a gente aprendeu. Muitas vezes essa referência daquilo que a gente viu, que a gente aprendeu, fez a gente se rebelar contra isso, porque a gente viu que não foi bom. Às vezes, né, a gente vê muitas mulheres se queixando, né, que o que elas viram a mãe passar, o que viram a avó passar, né, uma sensação de que eram escravizadas, de que era pesado. E às vezes o que a gente vai vendo, né, nas realidades faz a gente entender, eu não quero viver isso. E é por isso que aqui a gente está falando da palavra, né? A gente está aqui trazendo fundamentos disso, para que a gente possa ter um novo entendimento. Não é o que você viu, né, na vida de ninguém, na sua vida, na história da sua família, mas é o que Daya trouxe aqui agora, da origem. O que Deus fez para ser? Né? Como Deus fez para ser? E a gente sabe que lá na origem tem uma forma que Deus fez para ser, né, lá Gênesis capítulo 2, e tem também o que nós nos tornamos depois da queda. Porque a realidade que nós vivemos hoje, muitas vezes do homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, é por causa da queda, né? O pecado entrou, vivemos num decaimento. Então muitas realidades, elas não refletem aquilo que Deus fez para o casamento ser, para o homem ser, para a mulher ser. Então a gente não precisa viver dentro dessa realidade né, da queda. A gente pode voltar a nossa mente para a origem e também para aquilo que Cristo fez para, né, trazer redenção sobre a nossa vida, né? Resgatar a origem, né? Eu consigo voltar, porque o casamento foi feito para revelar Cristo, entendeu? O casamento é para revelar Cristo. Então, o que aconteceu é que os moldes humanos, né, de uma sociedade entraram dentro das nossas vidas, mesmo nós nos reunindo como igreja, né, como Paulo falou, não se moldem aos padrões desse mundo. A gente imagina tanta coisa. Sim. Entendeu? Mas o principal é esse. É um molde familiar, é um molde, né, que está fora da palavra, né, do que é realmente um homem e uma mulher, né, que deve revelar Cristo à igreja. Então, assim, então é bom a gente explicar isso como você falou dele início, de Gênesis. Né? Então, em Gênesis 1:26, né, Deus faz o homem e a mulher imagem e semelhança. Né? Então, ali, o homem e a mulher têm uma causa, eles têm um motivo, que é expressar a própria glória de Deus. Eles têm um motivo para viver, eles têm uma causa. Né? Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é isso? É Deus andando na terra. É como se fosse isso, deveria ser isso. Né? Então ali eles recebem os dois, né? Essa missão. Em Gênesis 2:15, Deus fala para o homem cuidar do jardim, guardar e cultivar o jardim, guardar tudo que Deus criou, inclusive a mulher, né? E cultivar, e a palavra cultivar é a mesma que cultuar, né? Então ele, como um ato de vida, um ato sagrado, tudo que ele for fazer,
expressa a glória de Deus, é para a glória de Deus. Cultua quando ele cuida de um animal, quando ele cuida da planta, quando ele cuida da erva, né? Então, esse papo hoje de separar coisas que Deus não separou, Deus deu o jardim para o homem, falou para ele cuidar, não deu a casa para o homem, não foi para a mulher. Eita, aí, ó. Né? Para a mulher, não, é tudo com você, Revelação, gente. né? Não é. Deus deu o marco para o homem. Então o homem tem que ele cuidar, o ato dele vai ser um ato de culto diário ali, né? E da esposa, né? Então esse homem tem uma missão, né? E junto com a esposa revela Cristo, e mais voltado a ele é uma missão de guardar, proteger e cultivar e cultuar, né? Então ele deu isso ao homem. Então quando lá em Coríntios, vou até ler rapidinho para vocês aqui, a palavra fala assim, 1 Coríntios 11, 18, guarda isso que eu falei com você, né? Deus deu essa missão, uma causa ao homem, que é revelar do Pai, revelar Cristo, revelar Deus, né? E na função de guardar e proteger, né? Então, nós sabemos que Adão era o quê? Era um tipo daquele que viria de vir, um tipo de Cristo. Então, na queda, o homem perdeu o quê? A semelhança. Sim. Perdeu a semelhança, perdeu a imagem e semelhança. Quando o homem perdeu a imagem e semelhança, ele não consegue guardar e cuidar de nada mais. Ele vira, aquele que era o protetor, vira o maior destruidor de todas as coisas. Os cárceres, as cadeias, tem muito mais homem do que mulher, né? Então isso é um retrato. Aquele que foi feito para proteger e guardar virou o maior destruidor da sociedade, do homem, né? Por causa da queda. Mas essa queda é resolvida em quem? Em Cristo. Em Cristo o homem retorna a sua semelhança, a sua imagem. Então é importante a gente, né, entender isso em Cristo. Então não tem um casamento. Um casamento sem Cristo não é casamento. Tá? Vamos polemizar logo aqui, porque um casamento sem Cristo não tem casamento, porque o casamento ele manifesta Cristo. Então, um homem rendido a Cristo, uma mulher rendida a Cristo, eles retornam a imagem e semelhança. Por causa do Espírito agora que habita neles, então eles são capazes de guardar, de cuidar, de proteger, de cultivar. Por que você não vê homens cuidando, guardando? Porque é por causa de Cristo. Cristo não foi revelado a eles. E quando Cristo for revelado a eles como vida, de uma forma devida, eles vão fazer isso. Porque Cristo faz isso. Então não vai ter jeito de não fazer. Cristo não foi revelado. Ele casou, mas ele não sabe bem o que é isso. A mulher casada, ele não sabe bem o que é isso. Então o mau entendimento de um pacto define a relação da gente. Você não entende aquilo que você faz. A gente pode dizer que o casamento é um símbolo. É um símbolo. É um símbolo que representa Cristo, e a sua igreja. marido, e a igreja, a esposa. Então, olha como é que o Espírito Santo vai revelando a gente a cada café, né? Semana passada a gente estava aqui na mesa e a gente também falou disso, né? Que a mesa é um símbolo, né? Sim. Né? Que o pão é um De comunhão. símbolo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo vai trazer? Então, o casamento também é um símbolo de representação da Cristo e a igreja. E aí, pastor? Então Deus deu uma missão, uma causa para esse homem: guardar, cultivar, né? A vida dele é um culto, né? Por isso que a gente fala sobre isso. Que o culto não é um lugar que você vai nem 2 horas. O culto é uma vida, né? Então Deus deu, além de junto com a mulher, a imagem e semelhança, que agora eles seriam Deus na terra, manifestando, dando a conhecer a Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, né, dada a conhecer, poderes de influência. Hoje nós estamos vendo muito isso, poderes de influência, né? Então, isso foi dado a nós, os homens, esse papel, essa causa. Aí, Paulo, em 1 Coríntios 11, 8 a 12, ele fala assim: porque o homem não se originou da mulher, mas da mulher do homem. Ele está falando o quê? A mulher foi arrancada da costela do homem. Sim. Certo? Ele está se referindo lá à criação, quando Deus tirou Eva de Adão, né? Deus criou o homem e
criou ela do homem, né? Tirou ela dela. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, ó, mas a mulher por causa do homem. Então, eu falei que o homem tem uma causa, falei? Ó, o homem tem um motivo. Então, a mulher não foi criada, o homem não foi criado por causa da mulher, porque Deus deu uma causa ao homem. Guardar, cultivar e proteger. A mulher tem uma missão junto com o homem, familiar, de expressar a Cristo, porque foram criadas a imagem e semelhança de Cristo. Mas deu ao homem uma causa, um motivo de guardar a sua família. Por isso que a função familiar, o homem tem que estar. Por isso que Deus falou que o cabeça compara, né? Ele, não o cabeção, não o cara autoritário, mas esse cara que vai cultivar, vai ser servo, vai guardar, né? Vai proteger. Aí ele continua falando, mas no Senhor, todavia no Senhor, Paulo explica muito bem isso aqui, então não tem motivo para um homem querer se sobressair por cima de uma mulher de qualquer forma. Não existe isso, porque no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ó, ele equaliza logo assim. Aí ele vai e fala assim, pois assim como o homem veio da mulher, como a mulher veio do homem, também o homem nasce de mulher. Aí ele, pá, mete a regra, né? Então, a mulher veio de mim, mas você nasceu de mulher. É essa palavra, entendeu? Então não tem nenhum sentido um homem autoritário querer subjugar nenhuma mulher, porque nasceu de mulher, entendeu? Nasceu de uma mulher. E ele fala aqui, mas tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, essa missão familiar, eu não consigo separar o homem da mulher. Não tem como, porque Cristo é a igreja. Então, é assim, Cristo é a igreja, porque ele é o cabeça do corpo. E você não pode arrancar um cabeça de um corpo. Como é que vai ficar? Se você arrancar sua cabeça, o corpo fica sem. Então, nem a cabeça é independente do corpo, e nem o corpo é independente da cabeça. Como a mulher não é independente do homem, e nem o homem é independente dela. Eles estão ligados como um corpo. E aí, ele faz essa analogia, né, de Cristo como cabeça desse corpo. Isso é só uma simbologia quando ele fala de Cristo como o homem é o cabeça do seu lar. Mas isso não pode estar desconectado, porque um cabeça não anda, uma cabeça não fala, uma cabeça está desconectada do corpo. Então, você separar a função de homem e função da mulher, não tem como. Se nós entendemos isso à luz da Bíblia, aí por esse motivo, e esse texto continua falando aqui, por esse motivo, deixará o homem, seu pai, sua mãe se uniciar a mulher, e os dois serão uma. Ó, por esse motivo aí. Porque não tem como desconectar, eles vão ser uma só carne. Então, qual o papel do homem quando eu chego em casa? É o papel familiar, cara. Cheguei do trabalho, acabou um trabalho, começa outro. São as tarefas, né? São as tarefas familiares, entendeu? A mulher está cansada, lá você tem que fazer as coisas. Ou ela chegou também do trabalho, ela tem as tarefas, nós temos as tarefas familiares. Então, essa separação que fizeram aí prejudicou muito. Em nome de Deus, muitos homens têm usado palavras soltas, versos soltos da Bíblia, sem um entendimento, uma cosmovisão bíblica de entender o que é o homem e o que é a mulher. E tem aprisionado as suas mulheres, tem feito delas escravos, porque Efésios 5:22 fala, né, o homem deve amar sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela. Ó. Então, aí fala mais nesse texto, né, que ele ama a sua mulher como ama o seu corpo. Tem muitos homens aí que não cuidam do corpo. Ele não ama a mulher dele. Outra, nós temos que nos cuidar. É pesado, porque ele ama a sua mulher como ama o seu corpo. Então, como que eu não cuido do meu corpo? É claro, né? É muito claro isso, está escrito aqui, não sou eu que estou falando, você abre. Efésios 5, a partir do verso 22. Né? O marido ama a sua mulher como ama o seu corpo. Então, por que, Pablo, isso? Porque eu cuido do meu corpo, porque para proteger ela, para guardar minha família. Eu não sou um cara ativo, vou proteger o quê?
Imagina. letárgico, Matheus, cansado, tô sempre, entendeu? Comendo açúcar e gordura o tempo todo. Imagina se sua casa estiver pegando fogo, você tiver que tirar sua esposa, Isso sua aí. filha de dentro de casa. Não, O cara vai ter que- mas hoje é muito comum a gente ver, né, parece engraçado, mas a gente sabe que muitas mulheres vivenciam isso, que elas que têm que, as mulheres que têm que, De uma noite situação acorda, a mulher assim, vai lá ver. a mulher vai lá fora Vai lá ver o que que põe no é, celular. né, a gente, pra vocês terem uma noção, gente, são coisas tão simples, a gente estava conversando aqui enquanto a gente estava arrumando o ambiente, como que pra gente o dia de hoje foi muito mais leve, porque vocês estão. Né? Então, quando a gente vê outros cafés, né, anteriores, então a gente coloca a mesa, a gente traz as coisas, a gente arruma. E hoje, por ter eles, né, como que a Peso, gente. né? O peso sai. Nós que carregamos. Então, a gente sabe seguir, existem várias realidades, né, pastor? Então, assim, vão ter mulheres que vão estar sozinhas, vão estar num momento em que realmente a coisa vai ficar mais pesada, estações, né? Mas, porque a gente vive num mundo caído, então a gente não vive muitas vezes a realidade daquilo que Deus fez para ser. Mas a gente não pode, hoje a gente vive uma sociedade que ao mesmo tempo quer também exaltar a mulher, colocar a mulher num papel sobressaindo ao homem, também vem diminuindo essa importância É masculando o homem. de quem protege, de quem guarda, de quem cultiva, porque não somos, nós não conseguimos. Então você vê que isso tem que estar junto, não tem como. Então, assim, falar, né, o pessoal que está nos ouvindo, o seu casamento tem que estar em Cristo, senão não tem como isso estar certo, nunca vai dar certo. O casamento, se nós não entendemos que é essa fusão, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E é a mesma coisa do homem e mulher, se farão uma só carne. Eles vão estar, então não tem desconexão entre eu e ela. Quando ela trabalha, eu estou trabalhando. Quando ela descansa, eu estou descansando. É assim, não tem como desconectar isso. Quando eu estou fazendo uma coisa, é como se ela estivesse fazendo. Você tem que ter esse sentimento em relação ao seu parceiro, à sua parceira. Por quê? Porque somos uma só carne. Então, se ela está sofrendo, sobrecarregada com alguma coisa, eu estou sofrendo por Aí vê-la. acaba a competição no casamento. Por vê-la assim, né? Então o que acontece? Quando o homem não consegue enxergar isso, ele não teve Cristo revelado a ele. Então ele não sabe o que é o casamento, ele não sabe o que é esse pacto, o que é esse contrato, ele não entende isso, porque só em Cristo você vai conseguir entender o que é esse pacto, que é Cristo e a igreja. Então Cristo ele está dentro de nós que somos a igreja, né? Ele é o cabeça, ele nos conduz. Então, né, essa coisa mais prática em casa é isso, né? Quando um vê o outro, né, deve existir em nós uma briga para servir o outro, né? Deve existir em nós essa disputa para servir, porque Cristo está em nós. E se um está mais cansado, né, enquanto ela está descansando e eu estou fazendo alguma coisa, eu estou descansando também, mesmo fazendo alguma coisa, porque ela está descansando. Olha só. Então é tremendo isso. Ou seja, não existe no casamento uma briga que a gente vê de 50% e 50%. Sim, eu vejo muitos homens falando, não, eu fiz isso hoje, ela tem que fazer aquilo. Não, meu irmão, Já é uma você cobrança, faz tudo, entendeu? Não existe isso. Não existe isso, você faz tudo. Tudo que você puder e que você não puder, porque o que Cristo fez por nós? O que você faria? O que lá no dia do casamento, né? Você jurou lá. Olha só. Na saúde, na doença, papapá, achou bonito aquele negócio, falou, chorou, assinou um contrato, mas na hora não sabe. Então, um mau entendimento de um pacto define a má relação que as pessoas têm com aquilo. Elas não sabem o que elas fizeram naquele dia, né? Então, quer sectarizar. Não, eu fiz o café da manhã hoje, você faz amanhã. Aí fica nesse negócio, papel meu, papel seu. Não, Na verdade, Cristo abraçou tudo, irmão. tem que fazer até mais, né? E isso tem que virar um deleite. Eu estou falando para você fazer isso por regra, não. Olha, o Senhor peça que Cristo seja revelado dentro de você e você vai ver isso sair de dentro de você como uma Mas vida. esse é o cerne da questão. É o que você falou, é Cristo sendo revelado. Cristo em Quando nós. você entende o papel Não tem como do aprender isso, tá? homem, quando a gente fala do papel do homem no lar, o papel do homem é revelar Cristo à sua casa, à sua família, à sua esposa, é dar a ela isso, é o morrer dele, é o sacrifício dele. O sacrifício dele revela Cristo a mim, porque a palavra diz que o amor é sacrificial.
sacrificial, o amor de Cristo foi sacrificial. O amor do homem também é sacrificial. Então, se você é homem e tem a sua casa, sua família, você não se sacrifica pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus filhos, eles não vão ver Cristo através de você. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque na verdade nós queremos muitas vezes, é o que a gente vem da nossa cultura, né, familiar, de homens sendo agradados, homens sendo totalmente cuidados, né, pelas mulheres, servidos, e nós não vemos Cristo revelado através dele, porque a gente não vê o pai, o avô morrendo pela avó, o pai morrendo pela mãe. E isso a gente vem criando, vem vendo ao longo dos anos, a nossa família vivendo essa história. Essa história vai se repetindo. Precisa ter um momento que você fala, aqui não. Como o Mateus falou, que viu a avó, viu o avô, e a sua vida, Mateus? E hoje? Como você quebrou isso, né? Assim, como que hoje a sua história, sua geração teve isso até aqui, mas você mudou isso, né? Justamente dessa forma. Porque é aquele negócio, né? A gente não pode levar, trazer aquilo que não edifica, que não faz bem para a nossa realidade também. Eu acredito que eles não faziam isso por maldade, né? Eu acredito que eles foram ensinados dessa forma. Também creio que os homens antigos, eles não eram igual os de hoje. Os homens antigos eram homens, eram de verdade. Os caras, eles trabalhavam, eles estavam no campo, eles estavam fazendo tudo. Guardando, protegendo a família. A mulher fazia de bom gosto aquilo, né? Sim, claro que muitos pegam isso e fazem de forma má, né? Eles mudam essas coisas, mas não foi isso que Cristo criou, isso não foi isso que Cristo quis que o casamento fosse. Isso não pode ser uma regra. Não pode. Pode fazer Podemos parte de fazer realidades diferentes de como. Se o Cristo não for revelado, Sim. você não consegue ver nada. Não consegue. Entendeu? Porque o Adão caído, né, a Eva, ele não consegue ver, não consegue enxergar e não consegue entender nada. Só através de Cristo nós conseguimos ver como Deus vê, entender como Deus fez, né? Só através de Cristo nós conseguimos isso. O casamento, então, a gente precisa entender que nada tem a ver com a gente. Esse é o grande problema, né? A gente entender que o casamento é um símbolo que manifesta, né, a Cristo e a igreja, mas a gente entender que o casamento ele não foi criado por Deus para satisfação e realização pessoal. Então, quando a gente quer casar para ser feliz, a gente quer casar para que alguém realize os nossos sonhos, para que alguém nos complete, né, para que a gente se realize, a gente vai cair no fracasso mesmo, né? Porque o casamento ele só funciona dentro da configuração pela qual ele foi criada. Ele foi criada para refletir a Cristo, né? Para revelar, né, a Cristo e a igreja. Se não for assim, né? Nada tem a ver conosco. Nada tem a ver É isso conosco. que se Cristo não for revelado, não tem nada aí, na verdade, para Deus. Porque tudo é dele, e por ele e para ele. Então, é assim, né? Então, se voltando um pouquinho nesse texto de Efésios 5, né, que o marido ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, né, e o marido ele ama a esposa como ele ama o seu corpo. Então, como alguém não vai nutrir o seu corpo, como não vai cuidar dele e alimentá-lo, né? É isso que esse texto diz. Aí ele fala, e a mulher, quer dizer, com isso tudo, a mulher, com isso o marido. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje o homem, ele fala assim, não, mas a mulher não me respeita. Mas vem coisas antes do respeito. Você está fazendo o que para ser respeitado? Então, o cara quer cobrar uma coisa, ele não dá nada. Meu irmão, ele tem que entender o seguinte, nós só amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Tá? Então, se a configuração é Cristo, o homem e a igreja a mulher, é dentro desse papel que a gente tem que... Nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. Deus amou tanto que deu. Por isso que nós honramos a Deus, porque ele deu primeiro. Não esperava nada em troca, né? Ele deu, ele não esperava nada. Então o cara quer respeito, mas ele não dá nada para ter respeito. Então não existe essa, né? Uma mulher não vai respeitar um homem que não tem missão, que não tem causa na vida dele. Nunca vai ser respeitado. E não é assim, não adianta, porque não é
Ah, mas está na Bíblia que tem que respeitar. Está na Bíblia também que você tem que morrer com Cristo. Então, o cara não entende, eles ficam presos a umas palavras quando faz benefício para ele, né? Não, minha mulher não está me respeitando, porque você não se sacrifica. Então, isso é uma retroalimentação. Quanto mais eu morro, né, no sentido de sacrificar por minha casa, por meu lar, guardar e cultivar, isso retorna em honra, em admiração, né? Então, porque a linguagem, que a gente vai falar de linguagem de amor, a linguagem que o homem entende é o respeito. Ele não entende outra linguagem, né? Eu falo isso sempre, mas ele não entende outra. E a linguagem que a mulher entende é sacrifício, é amor sacrificial por ela. Então, não adianta a Ivane falar que me ama se ela não me respeita. Mas ela só vai me respeitar se eu tenho um amor sacrificial por ela. Se eu me entrego a ele. Isso vira uma retroalimentação. Amor sacrificial, adoração, de volta, honra. Amor sacrificial retorna em honra, em respeito. Isso não para mais. Então, quanto mais respeito, mais sacrifício tem. Quanto mais sacrifício, mais honra volta. Então, isso vira porque é Cristo e a igreja, né? Cristo morreu, a igreja retorna em adoração, em honra. Então, a morte dele é que fez isso em nós. Então, quanto mais um homem ele tendo a revelação de Cristo somente, ele pode fazer isso. Isso não é. O Adão não aprende isso. A gente tem falado disso, né? O Adão não pode aprender nada, porque o Adão é morte, né? Cristo é vida. Adão ele não tem como aprender nada, ele tem que ir para a cruz, tem que morrer, né? Então, quando isso acontece, aí o casal ele entra, né, numa retroalimentação de Deus, do céu, dentro da casa dele, de sacrifício e honra. Sacrifício e honra. E o cara, eu vou falar para vocês, né, para as mulheres aí, se esse marido tem lição e a esposa retorna em honra isso, você pode esperar um homem que vai se sacrificar ao extremo, uma responsabilidade extrema ele vai ter na casa, com os filhos. E morrer para ele não quer dizer nada porque ele já morreu. Entrar na frente de bala, isso aí não faz mais diferença, né? No sentido de proteger a família dele, não vai medir nenhum tipo de esforço, porque ele já morreu. Ele está nesse funcionamento aí. Ah, Pablo, mas eu faço, né? Minha mulher não, ou ela faz, como a gente já, quem entender primeiro tem que fazer, porque vai arrebatando o coração do outro, né? Você vai servindo o outro, você vai arrebatando o coração. Maduro é assim que primeiro, Cristo fez. Fruto maduro cai né? primeiro, então. Nós só amamos porque Ele nos amou, então o amor dele nos arrebatou. Então, se você entendeu o amor sacrificial que há em Cristo, o homem, você vai viver isso. E assim, E a sua mulher, ela vai ficar sem reação. Ela vai ficar, pode demorar um pouco, mas ela não tem de onde ir. Não tem. Entendeu? Ela tem que reconhecer isso. Se entregar, né? Se entregar. Porque, E se ela não te amar, ela na pode até te verdade, largar. muitas mulheres até não se entregam, até não permitem, né? Porque a gente às vezes é assim, né? Às vezes é o orgulho nos tira desse jardim. Foram tão machucadas. No orgulho nos tira desse jardim de cuidado, tal, porque a gente às vezes não deixa. A gente quer tanto tomar os lugares, às vezes, né? E que a gente pode, a gente consegue, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente às vezes não se permite ser cuidada. Né? Então você, mulher que está aí, que está com a gente aqui nessa mesa, para um pouquinho para pensar em relação às suas atitudes. Se você se permite ser cuidada, se você se permite ser protegida, se você se permite ser amada, sabe? Porque quando alguém faz alguma coisa para você, o nosso orgulho às vezes desse lugar de dependência dele, muitas mulheres não querem ser dependentes de homens. Eu sou independente porque é o meu trabalho, o meu dinheiro, então eu vou fazer o que eu quero. E não é assim. Como a gente está falando aqui da vida de um casamento, a vida dentro de uma família, ela é a dois, ou ela é a um, né? Por isso ser uma só carne, tudo que a gente faz, embora sejamos tão diferentes, precisamos ter o mesmo objetivo, ir para o mesmo lugar, ir junto, andar junto, a mesma missão. Né? Nós somos submissas
a alguém que tem uma missão maior, que é essa de proteger, de guardar, de cultivar. E nós somos submissas, aliás, a essa missão deles. Estamos submetidas a essa autoridade de cuidado, de proteção, de zelo. Contudo, os dois têm a imagem e semelhança. Os dois expressam Cristo. Esse casamento expressa Cristo. Uma mulher tem essa, com os dois, né? E os dois, essa missão de expressar, né, Cristo, do marido. Quando Cristo morreu, né, ali na cruz, ele foi a prova cabal do amor dele. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Deus amou e deu Cristo. Porque Deus amou, ele deu. Então, assim, homem, né, você tem que amar e dar. Então, esse é o papel. E a mulher precisa crer que esse homem, ele está sendo Cristo, a revelação de Cristo na sua casa, para que haja a salvação desse casamento. Às vezes você olha para o seu casamento e fica pensando, não tem jeito mais. Tem. Claro que tem jeito. Onde está Cristo, tem jeito. O milagre pode acontecer se você crer. Vai para esse lugar, né? Vai para o seu lugar ali na cruz, de amar e de se submeter à autoridade. Mesmo que esse homem talvez não entenda isso nesse momento, não entenda esse lugar de morrer por você, você não se sente, talvez nesse tempo, cuidada, amada, protegida por esse homem, porque talvez ele não entendeu, talvez Cristo ainda não foi revelado, a mente dele ainda não foi revelada por Cristo. Então ele precisa entender isso, precisa ir para esse lugar, e você tomando o seu lugar, quando a gente falou quem entende faz primeiro, vai para esse lugar, porque com certeza, né, o Senhor vai olhar para o seu coração, para a sua vida, e vendo você num lugar posicionada, como uma filha amada, estando aqui dentro, né, por dentro, submetida à autoridade de Cristo, né, ele vai te conduzir também a se submeter ao seu marido, né, em Deus. Isso que o Neto está falando, eu sei que tem muitas mulheres que estão sofrendo, né, elas querem estar assim, mas elas sofrem abuso, elas apanham em casa, elas são traídas, né? Então, como, Paulo? Então, uma mulher vai ser submissa a isso? Né? Um homem não tem missão. Um homem que não tem missão. Então, a mulher ela não tem como ser submissa a um homem que não tem missão. Nós temos que entender também esse lado da mulher. Não tem como. Isso é uma religiosidade se a gente falar que uma mulher tem que ser submissa a um cara que bate nela. Não tem como, né? Não tem como, não existe isso. Entendeu? Então ela tem que ir para a delegacia. Né? Um pai que bate, que agride, que trai, ela já deveria ter largado esse casamento há muito tempo. Né? Hoje eu falo isso com maior tranquilidade, porque, né, ela está sendo afetada, né, de forma que o homem, na imagem de Cristo, ele ama a sua mulher como ama o seu corpo. Então ele faz mal ao seu corpo? Não. Então ele não faz mal ao mulher dele. Então ele está fora dessa configuração. Então tem esse lado, né, também. Né? Tem esse lado. Né? Sei que tem muitas mulheres que estão lutando por casamentos que já deveriam ter acabado. É forte isso. Elas estão lutando por coisas que elas já deveriam ter saído há muito tempo. Né? Porque elas já apanham, elas são traídas incessantemente. Os homens têm família fora do casamento. Então é uma coisa absurda, né, que elas vivem. Por quê? Mas a mulher tem que me honrar. Né? Eu volto de novo àquela honra é ser digno, ser merecedora. Você não tem como ser honrado se você não é digno de ser honrado. Você não merece ser honrado. É assim que funciona. Né? Cristo merece ser honrado porque ele se deu, ele morreu. Honra a gente não pede, né? Isso, mano. Muito bom você lembrar disso. Porque honra é coisa que se dá, não é coisa que se pede. Então, Cristo, a Bíblia fala de honra, mas Cristo nunca pediu honra. Ele sempre deu honra. Ele, sendo Deus, fez certo. Ele sempre deu honra. A Bíblia fala de amor, mas nunca cobrou amor. Amor é para dar. Né? A Bíblia fala de perdão, mas não é cobrar perdão, é dar perdão. Então tudo é dar. Né? Então o cara quer cobrar honra, respeito,
né, de coisa que não dá. Então, isso é um ponto importante, né, que muitas mulheres aí, né, têm sofrido, e o meu conselho é assim, dentro da Bíblia. Você sai de qualquer jugo opressor, né, de abuso, de violência. Porque já houve repúdio, né? Já houve repúdio. Já não é casamento mais. Já houve repúdio. Já negou a presença, já não existe mais Cristo e igreja. Se o casamento é Cristo e igreja, aí não tem mais Cristo e igreja, porque Cristo ama a sua igreja. Né? Então aí, né, eu vou, assim, diante da Bíblia, eu tenho anos pensado a respeito disso, desenvolvido uma cosmovisão bíblica a respeito do casamento. Assim, é claro que você é uma mulher de Deus, né? Um Dai falou que você está diante de Deus, está orando com o seu marido, às vezes o casamento o cara não entendeu nada, ou o marido também, mas existe uma ativação no casamento, a configuração, né, do casamento. Se é Cristo a igreja, assim como homem e mulher, Cristo a igreja, se o casamento foi feito para revelar, né, essa unidade de Cristo a sua igreja, então vejam bem que o amor de Deus revelado no Filho para nós é que despertou a honra e a submissão da igreja, né? Foi o amor de Cristo, o amor de Deus que deu o Filho, né, que despertou esse. Então, o amor sacrificial, né, Cristo se dando ali, é que faz com que eu e você, como igreja, a gente retorne isso em submissão. Então, não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro, né? Ele nos escolheu. Então, entendendo a partir daí, né, eu creio que você deve, a mulher, fazer de tudo para que o seu casamento seja em Cristo, né? Vocês entendam esse. Mas o homem, ele precisa entender isso, porque esse amor sacrificial, ele desperta a submissão, a honra e o respeito do coração da mulher, como Cristo em nós. Entende? Então, isso não vai partir da mulher com o homem, vai partir do homem com ela. Quando ela estiver sendo afetada por esse amor sacrificial, aí a coisa começa. Agora, se uma mulher que vive honrando, respeitando o marido, que nunca se sacrifica, isso não vai, né? Agora, quando ele, mesmo ela desrespeitando ele, quando ela começa a ser afetada pelo amor, né, uma carga de amor nela, não tem como. Porque foi assim que aconteceu conosco. O amor de Cristo nos constrangeu. Ele nos levou a uma rendição. Então eu creio assim, esse papel fundamental, né, do homem, de se entregar, de morrer, de levar a extremo a sua vida, para poder despertar nela, né, essa figura de Cristo, e aí o alinhamento. Porque se o homem ficar, mas ela não faz aquilo, se ficar com esse negócio, né, se ele ficar nisso, e aí ela também vai ficar, aí vão ficar os dois buscando justificativo, né, buscando ter razão, nunca terão paz. Enquanto a gente busca ter razão, não tem paz. Né? Então eu creio, assim, quero dizer assim, que o homem, né, ele precisa entrar nesse entendimento, porque ele é o principal ativador dessa vida de Cristo dentro do lar dele. Muitos homens acham que por causa morrer, dessa configuração. acham que morrer é simplesmente, se precisar morrer por ela, eu vou morrer. Se estiver numa situação de risco, né? Eu vou morrer por ela, eu tenho que morrer por ela, eu tenho que morrer por ela numa situação de risco. Mas não é esse morrer. Não é literalmente só, também. Não é só esse morrer de estar à frente dela numa situação de perigo e falar, assumir, não, vai deixar que aqui eu vou assumir. Né? Você falando isso aí, eu lembrei de um pastor falando num podcast, ele falou, é tão importante, né, o marido morrer pela esposa, se ele se colocar numa situação que ele tem que salvar entre o filho e a esposa. Isso é muito pesado, Quem que ele salvaria? Ou seja, a esposa. Então isso é muito forte, né? Porque na Bíblia só fala
A única pessoa, né? Só A fala. única pessoa que Cristo manda a gente morrer é pela esposa, né? Não que o filho ou a filha não seja importante naquela situação, mas E hoje até os filhos têm tomado esse lugar sim, do casamento do casal, né? Muitas vezes, em função de se dedicar tanto ao filho, coloca o filho no lugar, né? O marido coloca o filho no lugar que seria da esposa, ou a esposa coloca o filho porque no não lugar está que seria da acontecendo alguma coisa nesse casal, nesse casamento. Não está acontecendo isso, essa vida, esse amor sacrificial e desse respeito. Então você busca relacionamento com o filho, porque já não tem relacionamento mais com o casal. Transfere, né? Transfere a afetividade, transfere a atenção, tudo para os filhos. Né? E isso, quando vai ficando mais velho o casal, isso vai ficando muito evidente. É claro. Vai ficando muito evidente quando a mãe ela transfere toda a atenção para os filhos que já são tudo velho. Marmanjo já, grandão, né? E Às o vezes pai casados. casado e o pai está desconfigurado naquele sistema todo ali, porque não existe mais entre eles uma ligação. Então ela precisa dar isso para alguém. Entendeu? Essa mulher precisa dar isso para alguém. Precisa dar afetividade a alguém, ela precisa. Entendeu? Então ela dá para o filho. Ela dá para E às vezes o marido não cuida dela e às vezes os filhos é que tem que cuidar. Né? Você vê muitos homens hoje não concordam. ela tá dando por causa disso. É, Ela porque não o tem. homem não está cuidando, né? É. Quando o homem não cuida, a mulher acaba procurando um cuidado que ela necessita. Então, assim, você que é solteira, né? Nós tivemos uma amiga nossa, né, Ellen? Semana passada, assim, né? A gente relatou ela relatando pra gente, eu achei aquilo muito pertinente. Né? Que ela falou que naquele dia ela gostaria de ter, né, alguém para ela colocar para ela, para cuidar do cachorrinho dela, né? Então, assim, realmente nós precisamos disso, precisamos ser cuidadas, nós precisamos de alguém para estar junto com a gente, se sentir protegidas, né? É uma necessidade da mulher, né? Nós temos essa necessidade. Então, às vezes, as mulheres têm ocupado lugares, têm querido estar em lugares, em posições, né, que ela não vai se sentir segura, não vai se sentir protegida, amada, né? E não corra desse lugar, mulher. Vá ao encontro do seu marido, vá ao encontro, né, do homem que Deus tem colocado sobre a sua vida, se coloque nessa posição, saiba que é ótimo ser cuidada, que é ótimo ser amada, não fique com essa questão toda, não é menosprezar, não é você se sentir inferior numa posição de sub, né? Às vezes as mulheres se acham, às vezes, inferiores por estar achando que o homem está aqui, a mulher está aqui. Não, a gente está aqui, né? A gente está compartilhando, nós estamos em Cristo, né? Totalmente ligados. Somos a imagem e semelhança dele, revelando ele como família, como casal, o amor dele ao mundo. E a gente, como revela, o casamento revela Cristo ao mundo. O homem tendo um amor sacrificial e a mulher respeitando ao seu marido, como a igreja está submetida a Cristo, respeitando e ali adorando, né, de forma a igreja a Cristo, a mulher respeitando, né, o seu marido honrando a vida dele, né, honrando a vida dele. Tanto é que a mulher de Provérbios 31, lá na descrição, fala que o marido, o nome dele, né, seria honrado, exaltado nas portas da cidade, né, porque ela levaria a ele, assim, ela exaltaria o nome dele, ele seria um homem ali que teria o nome dele exaltado por causa do comportamento dela, por causa das atitudes dela. E até você falando de submissão, é importante a gente até frisar que a submissão ela é voluntária, né? Na Bíblia, Paulo fala, mulheres, sede submissa, ou seja, é voluntário, não é um homem que impõe você ser submissa, mas porque você recebe, como o pastor falou aqui, né, esse amor sacrificial que você é submissa não por causa dele, você faz isso por causa de Cristo. Então, como a gente sempre fala aqui, que tudo converge em Cristo, e a gente está falando aqui que o casamento, né, reflete Cristo e a igreja, então você vai ser voluntariamente submissa por causa de Cristo, né, e ele também vai ser, né, sacrificado, não porque eu mereço, como não mereço, né? Então todo o sacrifício que Mateus faz na nossa casa, né, e ele faz, né, não é porque eu mereço, porque eu não mereço, ele faz por causa de Cristo, né, e qualquer coisa que eu faça por ele pela nossa casa, não é porque ele merece, nós somos mesmo falhos, eu vou errar, ele vai errar, né, se a gente for pelo lance do merecimento, a gente não vai conseguir, se
Se a gente não tiver realmente essa revelação de que tudo converge em Cristo e isso é uma manifestação de Cristo, a gente não vai conseguir chegar, né, nesse É lugar. porque quando a gente entende isso, que não é por conta, não é por sua causa que eu faço, quando houver um desentendimento ou uma briga dentro do seu casamento, você não pode deixar de fazer algo que você discutiu com sua esposa. Então não vou fazer. Então então hoje não vou fazer almoço, porque você falou isso comigo. Não existe isso. Ainda bem, senão não entra almoço em casa hoje, obrigada. Hoje. Porque tudo está ligado a Cristo. Sim. Não está ligado ao outro. Né? Apesar de que, como eu falei, porque se Cristo está em você, você vai ser digno de honra. Sim. Porque você vai estar fazendo com Cristo. Você vai ser digno de honra e nós precisamos disso. Né? De ver alguém que está fazendo alguma coisa por nós, porque senão não. Mas se não está fazendo, porque não tem Cristo. Se está fazendo, agora se está fazendo também só para ter benefício, isso também vai ser revelado, porque isso não dura muito. Né? O cara que está fazendo como se isso fosse como a gente gosta muito de um sistemazinho, como se isso fosse um sistema de troca, de recompensa. Isso não vai funcionar também. Você imagina se Cristo só fizesse por nós quando a gente amasse Ele. É isso. Então esse é o ponto da missão do homem. Ele vê Cristo e Cristo vivendo nele. Então, ele não está, se o Daivone não reconheceu, estou fazendo porque Cristo vive em mim. Então é Ele que está fazendo. Ele seria assim, Ele faria assim. Né? Então Ele segue fazendo, independente de nós. Ele segue fazendo. A minha obediência ou não, Ele segue fazendo. Isso me faz lembrar a minha, quando morei na casa da minha mãe não fazia porque meu pai fazia alguma coisa para ela. Ela sempre fez, independente de qualquer momento, independente se ela era bem tratada, independente se ela não era bem tratada, independente se meu pai fizesse algo, independente, ela estava fazendo. Ela resolveu isso. Justamente isso deve acontecer com nós hoje. Então, eu queria falar assim, né, os homens, né, está tão voltado aí para os homens, né, sair dessa posição de mimimi, de homem vitimizado, né, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né, de qualquer homem fraco, não e frágil, não. O poder que atua em Cristo atua em nós, para essa missão, não para poder oprimir, não para poder ser autoritário, não para poder estar sobre ninguém, principalmente sobre a mulher. Então sair dessa posição de vítima, né? A gente vê muitos homens com essa, chega em casa, ele parece que ele olha para a mulher, parece que ele olha para a mãe dele. Chega, não olha para a mulher, ele parece que é a mãe que ele está vendo ali. Então ele quer um monte de coisa que quem dava era a mãe, pô, para ele. Dava roupinha na mão dele, dava comida na mão dele, lavava as cuecas dele. Você tem hoje sua mulher. Ela não é sua escrava, entendeu? Ela é sua mulher, ela precisa ser amada, você precisa ser tocada, né? Quantos maridos não tocam, né, nas suas esposas, né? Tem ela ali subserviente a eles, não servindo, nem sexualmente servem a elas, né? Que é o principal também na vida de um casal. Então vive como se querem uma mãe, entendeu? Na hora que interessa a eles querem esposa, mas na hora que interessa a eles querem uma mãe, né? Então sair desse lugar. Esse lugar não é sua mãe cuidou de você quando você era pequeno, agora é você que tem que cuidar, né, de coisas. E nem pensar, né, nesse ponto também, né, de que porque faz coisas em casa é menos homem. Isso faz parte dessa maturidade também. E o cara ainda quer uma mãe para ele, né? Então ele, quando ele está fazendo, quando ele vai fazer uma coisa, ele se sente inferiorizado, se sente menor, né? Não faz por causa disso. Por isso que ele não faz, se sente vítima, se sente que está sendo de alguma forma usado, né? Está sendo de alguma forma onerando ele. A gente já ouviu isso assim, ó. Não posso fazer isso não, ajudar a esposa não, porque senão se você fizer assim, ela acostuma. Já ouviu isso, né?
Não, se eu fizer isso hoje, ela costuma, daqui a pouco ela não vai querer fazer mais não. Que nível de Eu acho que ela pensamento tem que se medíocre de um acostumar. homem. Hã? Eu acho que ela tem que se acostumar É. fazendo isso todos os dias. E às Rapaz. vezes a gente tem dificuldade mesmo de receber, né? Às vezes Mateus me corrige nisso, eu falo assim, não preciso fazer isso não, né? Eu conheço. Ele, por que não, né? Porque às vezes eles também, Sim. né, acham isso, né? E é Irmão, pode ficar tranquilo, se você assumir tudo, sua esposa vai estar do seu lado. Entendeu? Vai estar do seu lado. Agora, o contrário nem sempre acontece. Sim. Eu conheço os homens, se ele encontrar um lugar quentinho para ficar, ele vai ficar ali. Zona de No conforto. sofá, vendo a mulher se arrebentar toda. Ele não tem esse caráter de. Agora, a mulher, se ela vê, ela não consegue ficar. A gente não resiste. Entendeu? Ela não resiste, porque isso arrebata ela. Agora, o homem não. O homem vai para esse lugar. Por quê? É a mãe dele. Ele ainda vê ela como mãe dele. Ele quer o que a mãe fazia. Né? Então, aí, voltando a isso que ele falou, ele se constrange em servir. Ele se sente constrangido em servir. Então, isso é um molde humano. Acho que é uma cozinha inferior. Ele se sente. Passar a varrer, passar o pano na ele se casa, sente lavar o menor. quintal. Mas no reino de Deus, na verdade, isso ia ser maior. No reino de Deus, o que serve é maior. Né? Então, sai desse lugar. Né? Isso é um molde humano, terrenal aqui, né? De homens, né? Que desconfigurados da vida de Cristo. Entendeu? O homem, a Bíblia fala, né? Jesus falou com os seus discípulos ali, aquele que quiser ser maior, seja servo de todos. Né? Então, não tem problema em querer ser grande, mas o caminho de ser grande é servir. Aí a gente falou, não tem problema, se quer ser grande, é descer. O cara quer ser grande, ele quer oprimir alguém. Não é esse o caminho de Cristo. Para ser grande é descer. Então é o caminho da autoridade através do servir. Você tem autoridade porque você serve, porque você dá, porque você sacrifica, porque você morre. Morre o que o cara falou aqui, não é morrer só, é morrer por sua vontade. Se tem alguém aqui que tem que mudar o plano na hora, é você o primeiro lugar. Agora eu ir para academia, não vou mais, pô. Acabou. Tem isso para fazer? Eu vou jogar futebol, ou tem um lazer para fazer agora? Não. Eu sou o primeiro a abortar a minha missão. Porque eu tenho uma missão maior. Dos meus prazeres, né, dos meus hobbies. Né? Agora o cara fica preso nisso, porque ele é menino ainda. Né? Ele é criança. Ele acha que é a mãe dele que tá lá. Então ele faz o que ele pensa que é. Então é o caminho. A gente sai de casa, né? Vou jogar bola, vou fazer espaço o dia inteiro, vou fazer se divertindo e a esposa em casa, às vezes trabalhando, Sim. fazendo comida, lavando roupa, passando pano. porque eu tenho que, a palestra, eu tenho que ter meu momento Isso aí que eu falo. de prazer, de O cara lazer. fala assim, eu casei, mas eu não tenho mais o meu tempo. Cara, se tu casou, Agora eu tenho com vocês dois. acabou, cara. Então não casa. Entendeu? Eu tô falando, um mau entendimento do pacto define a relação que a gente tem. O cara não entende onde ele entrou. Ele quer continuar tendo um tempo de solteiro sendo casado. Você tem sentido isso? Nenhum sentido tem isso. Não tem como, né? Não tem sentido. Você entender? Não tem sentido. Ele não sabe o que ele está fazendo. Se o cara casou, acabou a vida dele solteiro. Então ele não tem tempo de. Eu tinha tempo para ir lá para Itapolombinha e ficar 3 dias lá só pensando. Não, cara, agora não tem mais isso. Ou se ela quiser ir com você, ela vai com você. Não, mas você é o primeiro a abortar esse tipo de missão. Não existe mais essa missão. Aquela Solteiro. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, né? Agora a maturidade chegou. O que é maturidade? É Cristo. O homem maduro é Cristo. Você tem a revelação desse homem maduro. Então eu casei, eu sou uma só carne. Não sou solteiro mais. Não tem esse negócio disso. Ela tem que entender. Não. Ela não vai entender. E com a mulher também. Se ela tiver uma vida solteira, se ela quiser ter uma vida de solteiro também, sendo casada, também vai ser o mesmo problema. Ela não entendeu o pacto que ela entrou, da mesma forma. A gente poderia aqui citar várias, né? São algumas situações, a gente poderia citar várias que, fora de Cristo, vai ter toda uma desconfiguração Fora de Cristo é do morte. casamento.
Então, assim, são várias situações que podem ser vividas no casamento que vão trazer essa desconfiguração do que realmente é, né? E aí, assim, tem muitas mulheres que assistem aqui o canal, então se você é solteira, que não seja, né, o sentimento, a paixão, o romance, a motivar o seu coração a escolher alguém para se casar, né? Que o seu crivo seja Cristo, né? Você vê nesse homem que você vai escolher Cristo, porque fora de Cristo não há como a gente ter casamento que a gente gostaria de viver, que a gente deseja viver. Então, mulher que está aqui é solteira, né? Que essa mesa aqui, né, ajude você, né, a buscar no Espírito Santo direção pra, com quem você vai casar, né? Porque essa escolha é muito importante, porque fora de Cristo vai ser muito difícil. Mas existem mulheres que estão aqui assistindo a gente que já casaram, estão casadas, e assim, muitas vezes o marido não está ali assistindo, vai estar ela assistindo sozinha, e às vezes ela vai estar pensando, poxa, que palavra do pastor Pablo, que palavra que está sendo ministrada, eu queria que meu marido fosse assim. Quem me dera, né, de eu poder estar vivendo isso no meu casamento, né? Mulheres que estão sobrecarregadas, enfadadas e tal. Qual seria, pastor, diante disso tudo que a gente falou aqui, o que o Senhor falaria ao coração dessa mulher que já está casada, que está assistindo a gente, e ao ver, né, você falando aqui como que um homem precisa ser, e ela não vê isso no marido, qual palavra o Senhor traria ao coração dessa mulher? Porque das solteiras, elas ainda não fizeram escolha, a gente está aqui falando, né, que o seu coração, né, seja direcionado pelo Espírito Santo, escolher um homem em Cristo. Mas e a mulher que já casou e não vê isso no homem, no marido dela? Às vezes o marido ainda não tem Cristo, né? Não reconhece Cristo como seu Salvador, tem também essa situação, às vezes a mulher sim, o marido não, né? Então, a mulher crente, ela ganha o seu marido sem palavras, né? A Bíblia fala que ela ganha sem palavras. Então, a gente falou que entendeu primeiro, começa o processo agora, de maneira nenhuma, com violência, né? Como eu falei, isso aí é fora. Mas seu marido é um bom homem, né? Merece esse esforço seu, né? Precisa disso, né? Mas não tem nenhum tipo de crime, né, que ele cometa, né, com você, de agressão, até de traição. Você precisa orar, né? Eu tenho certeza que Deus vai, eu creio, né, que Deus vai, se ele já né, mas não teve Cristo ainda revelado nele, às vezes é frequentador de igreja, às vezes é um cara que vai, como eu estou falando aqui, se Cristo for revelado, não tem como você estar em outro lugar, não ser isso aqui, né, que a gente falou. Às vezes é frequentador de igreja, frequentador de ambiente. Não teve Cristo, então precisa conversar com vocês, precisam sentar, orar para que Cristo seja revelado a vocês, porque, como Ellen falou, o casamento é Cristo e a sua igreja é o homem e a mulher. Então, aí agora nós estamos em Cristo, está tudo resolvido? Não, agora nós vamos viver todos os processos de Deus referentes a estar em Cristo. E aí agora vamos começar os processos de Deus, qual nós estamos sendo transformados a sua imagem, a imagem de Cristo, né? Por um espelho, né? Como o Paulo fala, né? Refletindo a glória e por essa glória sendo transformado. Uma glória cada vez maior que vem do Senhor. Eu quero complementar essa fala, dizendo para você, respondendo a sua pergunta, a sua questão, que nem sempre a gente também precisou que Cristo fosse revelado a nós em relação também ao casamento, né? Nem sempre nós Vivemos essa realidade. Isso, já vivemos tempos em que realmente nós tínhamos também os mesmos conflitos, talvez que você esteja tendo na sua casa, com o seu marido. Né? Nós já desfrutamos disso também. Até um dia que Cristo nos trouxe o entendimento da palavra dele, do que realmente é o casamento. Aí muda tudo. Aí muda tudo e a gente escolheu viver isso. Porque na verdade também é uma escolha, né? Os nossos olhos são abertos diante da palavra, né? Ele nos é revelado, agora a gente precisa escolher viver isso. Eu preciso escolher me submeter. Ele precisa escolher morrer. É uma escolha que você precisa fazer, é uma decisão que você precisa fazer, assim como a gente se
se entrega ao senhorio de Cristo, né? A gente se coloca ali à disposição para viver a vontade dele. Esse ato nosso só de entrega. Assim você se entrega ao seu marido e ele se entrega à vontade de Cristo, de fazer a vontade dele. Então precisa realmente se derramar, se entregar para viver isso, né? Então a gente é prova, tá? Nós 4 aqui, de que é possível sim, né? E que Cristo opera milagres, né? Ele faz o milagre, ele pode fazer o milagre de revelar, né? O maior milagre é ser Cristo revelado na sua mente, no seu coração, na vida do seu esposo, né? O esposo na vida da esposa. Cristo pode ser revelado sim, ele quer, ele anseia por isso, revelar o plano dele, né? Para o seu casamento, a vontade dele para o seu casamento, e ele está disponível e disposto a fazer isso. E eu acredito que também vão ter homens assistindo, até mulheres. Compartilha essa mensagem, essa mesa com homens. Vocês viram que tiveram muitas palavras pontuais aqui, né, para os homens. Eu acredito que também tem homens aqui assistindo. Você, meu amor, o que você traria de palavra para os homens que estão assistindo aqui? Eu ia até falar, mas eu acredito que, tipo assim, de tudo que a gente falou aqui, quer dizer que é fácil, né? Porque Cristo não disse que seria fácil. Nós iríamos ter dificuldade. Sim, nós iríamos ter dificuldade no nosso casamento e não vamos parar de ter, porque ainda nós estamos num corpo corruptível, a gente ainda não é incorruptível. Seremos, e Cristo está nos levando à perfeição. Então eu creio que durante o processo, esse tempo que nós iremos viver na terra, casados, até Cristo nos chamar, terão dificuldades. E dificuldades diferentes. Até hoje a gente passou por certos tipos de processo. Eu creio que virão outros que a gente precisa saber passar por eles também. E como Cristo vai crescendo. Justamente, quando Cristo é formado em nós e vai sendo formado em nós, claro que Ele nos faz entender e conseguir passar por esses processos. Amém. Queria dizer para vocês, não tenham medo de um homem com uma caneca de cabelo, nem com uma blusa. Tenham medo de um homem que se faz vítima, de um homem que se vitimiza. Tenha medo de um homem que não cuida da sua família. Tenha medo de um homem que não se sacrifica, né, que dá desculpa para esse homem. Você tem que ter medo dele. Precisa ter medo, né? Eu gosto disso aqui é só uma caveira, né? Mas o homem é homem no seu interior, né? Então, um homem que está sempre negligenciando o seu papel, esse homem você precisa ter medo. Um homem metido em pornografia, em impureza, ele não é um homem confiável para nada. Para nada na sua família e na sua casa. Se ele não cuida daquilo que Deus deu ele para cuidar, esse homem tem que ter medo dele. Só complementando. Eu também não tenho medo de homem que lava a louça e que lava o banheiro. Né? Não tenho medo desses homens. Não, gente, é maravilhoso. É glória na terra. Gente, acho que foi muito bom o nosso papo aqui. A nossa oração é que o Espírito Santo possa convencer, né, você, homem que está aqui assistindo, daquilo que só Ele pode convencer o seu coração, e igualmente que seja assim com vocês, mulheres que estão aqui assistindo, que vocês desfrutem muito daquilo que foi compartilhado aqui. E um recadinho também. Fica assim pra fala pro seu marido assim, viu? Você tem que ser assim. Não cobre. A gente tá falando, não cobra nada, né? Dê. Ao invés de você cobrar do outro, começa a dar. Isso. Vamos trocar. Ao invés de cobrar, a gente vai dar. Acho que é assim, a gente começa a compartilhar. Cristo. Dá. O amor dá. O amor dá. O amor dá, né? Porque o amor deu, então o amor dá. Então se você ama, dê. Dê aquilo que você tem. É uma frase que a gente sempre fala aí, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então dê amor. Né? Que não tem como, com essa semente, não tem como ter outra colheita. Né? Mas espere o tempo. Espere o tempo da colheita. Talvez você comece hoje, você não vê resultado de imediato.
mas espere que a colheita vem. Semeie, não deixe de semear por conta disso, tá? Semeie e espere. É que ele joga o seu pão sobre as águas e espera. Então é isso que a gente faz. Porque foi assim na nossa vida, e com certeza Deus também fará na sua. Então espere o tempo de Deus, semeia, dê amor, plante, né? Por onde você for, jogue essa sementinha de amor, que no tempo do Senhor determinado por Ele, vai frutificar e vocês vão se alimentar e vai ser delicioso esse tempo de colher o fruto do amor na sua casa, na sua família, tá bom? Amém. Glória a Deus. Então, até A próxima. o próximo café, né? Tchau, Tchau, tchau. gente!